Você é um profissional da saúde ou da educação e já teve algum receio ou alguma dificuldade na abordagem com adolescentes e de repente, em especial, com a população LGBT? Ou ainda, você não sabe muito bem ou está querendo se aprofundar em como que essa população é afetada no seu desenvolvimento nos dias de hoje? Qual é o nosso papel enquanto profissionais lidando com pessoas LGBT ou com adolescentes que estão aí no processo seu de desenvolvimento? Essas e outras perguntas a gente vai tentar responder hoje aqui. Sou Diego Tavares, sou professor e psicólogo clínico da abordagem da análise do comportamento e com isso eu quero oferecer para vocês algumas visões, algumas abordagens e de repente algumas reflexões justamente porque no contato com a pessoa adolescente a gente está ali também. Então a nossa pessoa vai acabar aparecendo nesses acolhimentos e isso tem um impacto gigantesco. Vamos junto? Nesse vídeo então, a ideia é que a gente consiga observar algumas coisas durante toda essa nossa conversa. Primeira delas, entender o que a gente está falando quando a gente discute adolescência e sexualidade. São processos que não são tão simples e nem tão lineares quanto a gente imagina. O segundo ponto é entender que essa sexualidade, enquanto um processo, vai receber influências de muitas coisas que estão ao redor desse jovem. É importante a gente também pensar como que a nossa construção enquanto profissionais vai aparecer nesse contato, nesse acolhimento e nesse trabalho com os adolescentes. Para a gente poder pensar a nossa atuação em qualquer espaço que a gente vá entrar em contato com esses jovens, é legal a gente pensar também no processo e em algumas coisas mais básicas para dar uma relembrada. Por exemplo, se a gente for entrar agora e entender o que é a adolescência. A adolescência, mesmo que a gente hoje em dia pense nela como essa mudança para a fase adulta, esse estalo que dá na pessoa em que ela está se desenvolvendo, se a gente olhar para a história, não há um consenso muito bom quanto a isso. Tanto que, antigamente, não se falava em adolescência, a gente tinha uma criança e já um pequeno adulto. Então, conforme a sociedade vai avançando, é interessante a gente pensar nesse processo e no que vai diferenciando ele das demais fases do desenvolvimento. Quando a gente traz isso para o Brasil, mesmo assim esse consenso não chega num lugar muito comum para todo mundo. Por exemplo, na legislação, a gente tem que o Estatuto da Criança e do Adolescente marca a adolescência ali dos 12 aos 18 anos, um marcador de tempo. A gente pensa o adolescente enquanto uma faixa de idade. Se a gente for pensar Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, eles já compreendem de outra forma. A gente vai ter outros marcadores também de tempo, tanto para o adolescente, que aí a gente já confunde aqui no Brasil com uma etapa mais perto de uma criança, avança um pouco para depois dos 18, se a gente pensar uma juventude, mas ainda assim a gente está falando de tempo. A adolescência não é só tempo, a gente tem outras questões que envolvem esse processo. Por exemplo, o desenvolvimento social. Quem vai ser essa pessoa no meio em que ela vive, nos espaços que ela ocupa? Esse tipo de questionamento, reflexão, amadurecimento também aparecem nessa fase. Então a gente não vai falar de algo que é só uma passagem de tempo. A adolescência, quando a gente tenta compreender ela vai para além. E por enquanto a gente está falando só como se fosse uma outra pessoa ali, a parte desse processo. O adolescente está implicado nesse processo também. É ele que está vivendo esse processo. Então a gente precisa considerar que essa pessoa é uma pessoa com necessidades, com demandas, com questões que talvez não vão ser resolvidas nessa fase que essa pessoa está passando. Algumas delas vão ficar, inclusive, para a vivência adulta. E aí, nosso papel de profissional vai começando a aparecer. Nesse processo, então, um dos pontos que vai aparecer para o jovem ali no processo do seu desenvolvimento é justamente o ponto da sexualidade. E o que a gente vai entender como o desenvolvimento da sexualidade? Esse processo em que essa pessoa vai começar a se observar, tanto internamente quanto aos seus pares, vai se observar nos espaços em que ela ocupa e vai perceber que seus desejos, suas vontades, seus interesses vão começar a confluir, vão começar a chegar para o mesmo lugar e a ideia é que eles se integrem para que a pessoa possa viver de uma maneira genuína, autêntica e ela possa explorar essa sexualidade tanto com seus pares quanto com seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, onde ela quiser se envolver. Só que onde que a gente vai começar a aparecer com problemas aí? Talvez você, jovem profissional ou mesmo já profissional de carreira, estudante que está começando a pensar essas questões, tenha questões com a sua própria sexualidade. Então, se isso aparece, esses pequenos bloqueios, a gente já pode entender que sexualidade na nossa sociedade é um tema que ainda tem muitos tabus, muitas
muitas restrições e isso impacta a forma como o adolescente, o jovem, vai vivenciar esse processo durante a sua vida. Justamente porque nesse processo de desenvolver a sexualidade, o corpo vai se modificar, as experiências sexuais vão aparecer, os papéis em que essa pessoa vai perceber que deve ou não assumir com relação a gênero, com relação à identidade e todas as outras esferas vão começar a ser questionados. É um processo complexo, a gente não vai conseguir olhar ele em uma camada só e entender que ele vai se resolver a partir daquela camada. Então, se a gente está agora começando a compreender que esse processo pode ser levado a trancos e barrancos, a gente vai entender agora quais são os principais fatores, as principais influências hoje em dia que os jovens estão entendendo que são às vezes obstáculos para a gente desenvolver essa sexualidade. E a gente vai olhar para todas as esferas da vida, porque vai envolver influências sociais e culturais, a gente vai pensar em questões de como as informações chegam para esse jovem, a gente vai pensar na própria integração dessa orientação sexual com essa identidade de gênero dele, com essa participação na sociedade e, por fim, tentar discutir justamente a questão da saúde. Como que esses fatores todos influenciam na saúde da pessoa e no desenvolvimento de todas as dimensões desse bem-estar. Vamos pensar a primeira dessas dimensões, então, que tem impacto no desenvolvimento de uma sexualidade aí saudável, vamos pensar assim, né? É justamente a questão das vivências culturais e sociais, como que isso constrói essa pessoa. Um dos espaços de maior convívio social é a família, juntamente na fase da adolescência com a escola. E o que costuma acontecer? Nesses dois espaços, quando a sexualidade começa a ser um assunto travado, o vínculo dessa pessoa com esses espaços e com essas pessoas começa a ficar comprometido. Quando a gente não tem esse vínculo, a gente expõe esse jovem a comportamentos que vão começar a ser arriscados. Exposição a conteúdos ou a situações que podem gerar algum risco, uso de substâncias, entre outros fatores que vão começando a minar o convívio e a conexão desse jovem com o seu ambiente, justamente porque ele não pode, pensando culturalmente, se expressar nessas dimensões da sexualidade. Um segundo ponto importante para a gente olhar é justamente quando nós, enquanto sociedade, definimos aquilo que é normal. Quando a gente começa a pensar algo normal, a gente já começa ao mesmo tempo a marginalizar e a excluir tudo aquilo que não se encaixa nessa norma, que não se encaixa nisso que é aceitável. E nesse processo, muitas das vezes, já vai, de uma vez, a população LGBT, por exemplo. Se eu sou um adolescente LGBT, passando pelo meu desenvolvimento e me compreendendo, eu já entendo que eu não tenho lugar para conversar, que eu não tenho lugar para ter uma troca, entender o que está acontecendo. Ainda nesses aspectos sociais e culturais, a gente tem a presença do fator religioso. E aí, todas as religiões diversas, porque muitas delas podem trazer na sua bagagem aspectos morais que às vezes vão reforçar ou incentivar ainda mais estereótipos. E esses estereótipos vão aumentando a carga de pressão em cima da população jovem. Eu posso conversar de algumas coisas? Parece que não me permitem. E isso vem às vezes desses ensinamentos e aprendizagens que a gente traz da religião. Por fim, quando a gente pensa todo esse isolamento que o jovem passa, pensando em sociedade, a gente nota que, isolados, eles ainda precisam resolver as questões. E onde que eles vão buscar informação? Na internet. Muito do que se constrói em termos de sexualidade, em termos de rede de apoio, benéfica ou não, vai aparecer no espaço virtual. E a gente tem visto aí várias discussões, várias leis e várias notícias sobre o quanto esse espaço pode comprometer, embora ele também às vezes possa ser a única saída para encontrar alguma informação saudável no meio de todos esses bloqueios. Pensando nesse acesso à informação, a gente entra numa discussão também bastante conhecida de vocês, que é da educação sexual. Quando esse jovem, esse adolescente busca informações, ele está buscando, na verdade, o processo educativo, como se fosse para qualquer outra dimensão da vida dele. Na escola, em específico, o que costuma acontecer? Seja na disciplina de biologia, seja na disciplina do ensino religioso, seja em qualquer espaço dentro dessa instituição, o foco é a biologia, o foco é o corpo. E a gente já viu que sexualidade não passa só por essa esfera. Então, o que acontece quando a gente dá foco só na biologia? A escola acaba trazendo informações muito sobre, por exemplo, métodos contraceptivos, e nem todos, principalmente a gente vai falar aqui do preservativo masculino, a gente vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis e também não todas, a gente vai falar principalmente do HIV, é o que mais é discutido. E por fim, as outras dimensões, mesmo da biologia da coisa, são negligenciadas. Muitos dos riscos que os jovens vão se expor, ou que eles vão de fato acabar tendo contato, tem a ver com eles não saberem do resto da situação. E aí vem o papel da escola, por exemplo. Por que a gente não pode discutir as outras? Mesmo que a gente vá falar ainda só da biologia e tentar deixar para as outras partes da sociedade, outras esferas da sexualidade, falar de uma forma completa. Porque a gente não está falando só do preservativo masculino, nem só da transmissão do HIV. Aí a gente pode pensar, por exemplo, o papel da família.
família. Nos ambientes familiares, a gente tem uma divisão grande. Algumas famílias já não conversam. Sexualidade não é um tópico para a gente conversar. A gente vem falando aqui do quanto isso isola, do quanto isso expõe o adolescente. Mas nas famílias em que o adolescente tem um canal de conversa, ele ainda é questionável. Porque aqui a gente vai trazer, por exemplo, os papéis que os responsáveis assumem quando eles estão presentes. Geralmente, o adolescente consegue encontrar um apoio familiar na figura da mãe. A figura do pai costuma ser uma figura de repressão. E isso não é porque a mãe é quem cuida. Talvez porque no processo dessa mãe, ela foi ensinada que é função dela cuidar. E aí a gente vem observando como que uma bola de neve de uma sexualidade que foi desenvolvida de uma forma estranha vai se passando de geração em geração. O homem também deveria ser capaz de cuidar, ser capaz de acolher, mas isso acaba ficando na figura materna. E aí, por fim, seja na escola, seja nos grupos de amigos ou seja na família, o que costuma acontecer é que esse adolescente nem é consultado. O que esse adolescente precisa ouvir? O que ele quer saber? Muitas vezes ele é um objeto dessa educação. Ele não é participante. E a gente viu que na história da adolescência isso acontece. A gente esquece que o adolescente é um sujeito de direitos. Então, em que momento que nós profissionais e essas instituições estão ouvindo esses adolescentes? Mesmo nas informações que são transmitidas, eles às vezes não participam. E isso compromete a qualidade da informação que eles vão carregar consigo pela vida. Bom, se a gente está pensando então se esse adolescente ele é ouvido ou não, se a gente vai conseguir acolher ou não, uma das dimensões que vão aparecer pra gente é justamente o desenvolvimento ali dessa questão de identidade. Então, quem sou eu, qual o gênero, como que eu tô me percebendo ali na sociedade e qual a minha orientação sexual, pelo que eu tô me atraindo, por quem que eu tô querendo que componha comigo alguma coisa. Então, a gente vai passar por isso. E aí, de novo, a gente observa uma divisão gigantesca na vivência do adolescente. Por quê? Para a vivência masculina, essa exploração, ela é valorizada. À medida que o corpo vai ganhando músculo, vai pegando forma, a sociedade vai enxergando isso como uma questão interessante, como uma questão de poder, como uma questão de valorização. Ao passo que quando a gente pensa figura feminina, conforme as transformações começam a aparecer, essa pessoa é levada para um lugar de resguardo. Ela não pode aparecer, ela não pode mostrar, ela não pode se expor. Então a gente já tem uma valorização diferente. E isso acaba aparecendo também nas vivências sexuais. A figura masculina é hipervalorizada, é hiperestimulada. E isso leva a alguns riscos que a gente pode também discutir. Enquanto a figura feminina, ela vai ser preservada. A função dela não é explorar essa dimensão. A função dela é outra. Lembra daquela mãe que é a figura de acolhimento? Ela pode surgir dessa primeira figura feminina que recebeu a instrução de que a função dela não é explorar a sexualidade dela, a função dela é cuidar. Então a gente tem também uma divisão no que cada indivíduo deve oferecer e o que se espera deles. E aí isso não se reflete, inclusive, nas vivências da pessoa LGBT. Porque a pessoa LGBT, além de passar por tudo isso também, ela ainda vai ser excluída do processo. Porque entra naquela questão que a gente falou do que é normal na sociedade. A figura LGBT, ela não tem sido vista como algo natural ou normal na sociedade. Isso vai impactar o processo para essas pessoas. A gente precisa estar atento a isso. Elas estão marginalizadas do processo, das discussões, e isso vai ter impacto na saúde. Só que se a gente vai falar de saúde, de que saúde a gente está falando? Então a gente vai agora tentar resgatar um pouco do conceito que a própria Organização Mundial traz pra gente. A gente vai entender saúde como um bem-estar assim máximo em algumas dimensões. A gente pode pensar a física, a mental, a social e a espiritual. Então vamos tentar ver os impactos desses bloqueios no desenvolvimento da sexualidade nessas esferas. Quando a gente olha a saúde física, por exemplo, onde que esses bloqueios no desenvolvimento da sexualidade vão começar a aparecer? Um deles é na questão das autolesões. A gente vai observar que a população adolescente vai apresentar maior incidência de autolesões. Além disso, a gente pode pensar nas próprias infecções que a gente comentou. E por que elas aparecem aqui? Além da questão da educação sexual. O processo de socialização e o processo de desenvolvimento para meninos e para meninos vai ser diferente. Então, os meninos eles vão estar mais expostos em que sentido? O número de parcerias. O número deles, como é hipervalorizado, eles se colocam mais em risco, tanto pela questão do uso ou não do preservativo, quanto pelo número mesmo de episódios sexuais que eles vão ter. Já no caso das meninas, a gente pensa nos impactos que essa construção dos papéis delas, das questões delas vão trazer, porque elas não vão ter tanta autonomia, por exemplo, para contestar esse menino. Então, eu posso pedir um preservativo? Eu posso pensar os números dos meus parceiros? Essas são questões que aparecem para a população adolescente e influenciam diretamente a sua saúde física. Quando a gente pensa na saúde mental, todos aqueles fatores que a gente comentou, de exclusão, de pressões morais, de busca e não encontrar ninguém ali para fazer um par ou para discutir,
aumenta a incidência de depressão nessa população. Então, veja as autolesões, as coisas vão se conectando. As autolesões aparecem também em função do desenvolvimento mais acentuado da depressão na adolescência. E aí, quando a gente pensa a saúde espiritual, o bem-estar espiritual, a gente entra num lugar meio ambíguo, meio confuso. Por quê? As religiões, conforme elas são às vezes até mais conservadoras nos seus princípios, elas aparecem às vezes com alguns fatores de proteção. Por que isso? A gente não viu que o número de parceiros dos meninos influencia? A gente não viu que as meninas não conseguirem às vezes se comunicar e exigir seus direitos com relação aos meninos influencia? Quando a religião entra nesse lugar, ela acaba atrasando o início da sexualidade. Se ela atrasa o início das experiências, ela também atrasa o número de parceiros, ela atrasa as experiências de risco. Então ela entra nesse lugar às vezes de proteção, mas ao mesmo tempo ela também entra como uma questão de risco. Por quê? Pela pressão moral que a gente já discutiu. Então eu, homem, posso ter tudo isso de parceiras, ou parceiros, e aí o que eu faço? As confusões começam a crescer. Além disso, o próprio uso do preservativo entra em questão. Algumas das expressões religiosas vão questionar esse lugar do preservativo. E a gente sabe que o preservativo não está aí só para a questão da gravidez. Inclusive, um dos pontos de risco na adolescência. A gente tem as infecções que aparecem mesmo, a gente já comentou. Então, a religião entra nesse lugar, seja qual for a esfera religiosa aí. Ela também pode, quando a gente falou de proteção, oferecer vínculos. É no espaço religioso que, às vezes, esse jovem ou essa jovem vai encontrar outros jovens que estão passando pelas mesmas coisas, embora tudo isso esteja acontecendo. Então, percebe como a questão religiosa, às vezes, fica confusa? E é uma das dimensões de saúde para a gente observar. Por fim, quando a gente pensa a questão social da coisa agora, a dimensão social de saúde, a gente observa o quê? A questão da marginalização, a questão do preconceito e a questão da exclusão acentuam tudo que a gente discutiu até agora para a população LGBT. Qualquer fator de risco, ele é ampliadíssimo para a população LGBT, justamente por causa desse contexto que se cria em todas as outras esferas que a gente discutiu até agora. Bom, se você estudante ou profissional compreendeu um pouco da dimensão que é para um adolescente passar por esse processo, com tudo isso acontecendo, a gente pode discutir agora o nosso papel enquanto profissionais, lidando, acolhendo essa pessoa. Vou tentar trazer um olhar aqui um pouquinho mais voltado para comportamental, que é a minha área, mas a gente pode expandir essa discussão para várias outras. Então, onde que a gente vai começar a cuidar da nossa atuação no contato com essa pessoa? Justamente porque, pensando que o adolescente está em contato com a gente é ambiente dessa pessoa. Então, a gente vai oferecer o tempo inteiro estímulos, contextos, para que o adolescente exiba, ou desenvolva, ou reprima comportamentos. Então, vou trazer para vocês aqui, de um livro, uma citação que eu acho que ilustra bem essa questão, para a gente pensar juntos algumas dimensões a partir dela. As intervenções de um profissional contêm elementos das duas histórias de vida. Ao fazer uma hipótese sobre o que ocorre com o cliente, o profissional está sob controle das informações providas pelo cliente e das contingências pessoais que vigoraram ou vigoram sobre ele. Essa é uma citação boa de um livro básico aí para a clínica comportamental para a gente estudar. E onde que a gente vai pensar o impacto disso, dessas histórias de vida, dessas histórias de aprendizagem na nossa postura enquanto ambiente de um adolescente? A gente pode pensar, por exemplo, em primeira delas, da nossa aprendizagem. Você, profissional, passou por esses contextos, por essas instituições, como qualquer outro. Então você também recebeu esses estímulos da sociedade. Pensar o que é certo e errado, o que é bom, o que é ruim, o que é normal, o que não é. A gente precisa se policiar um pouco contra isso. As nossas aprendizagens vão aparecer. Então, às vezes, a gente vai escutar um relato e vai reagir com a nossa aprendizagem. A gente vai apresentar os nossos comportamentos. Extremamente importante nessa esfera para qualquer profissional, o autoconhecimento. Daí vem o pilar da nossa própria terapia. O que a gente está ouvindo? A gente está reagindo em função da nossa aprendizagem ou em função do que aquele cliente, aquela pessoa está trazendo para a gente? É imprescindível que a gente esteja sob controle do que está acontecendo ali, não do que está acontecendo dentro da gente. Além disso, a gente tem a questão étnica. Cada pessoa foi criada e foi desenvolvida dentro de um contexto cultural, que não é o único. Pode acontecer e vai acontecer com os atendimentos de todos vocês ou com os contatos que vocês tiverem na vida, que alguns processos, algumas vivências fazem sentido em outras culturas e para a gente não. E aí a gente pode sim pensar quais são as consequências, a gente pode pensar o que aquela pessoa recebe ou não, mas não entrar numa postura de o que está acontecendo ali é inadequado. Porque às vezes a gente está falando de uma outra etnia, que não é nossa. A gente está falando de um processo de socialização, de um processo de desenvolvimento social que não é o nosso. E fechar o olho para isso é fechar o olho, às vezes, para estruturas que vão justamente construir esse lugar de opressão que a gente veio discutindo.
Por fim, quando a gente pensa ainda na nossa dimensão enquanto profissionais, a gente também não está alheio à dimensão da religiosidade. A gente viu que a religiosidade ela aparece em todos os recortes, em todas as esferas do desenvolvimento da sexualidade saudável para o adolescente. Então, quando a gente traz isso para a nossa postura, onde que isso aparece? A gente vai penalizar todas as religiões? Não necessariamente. A gente viu que tem um papel ambíguo ali. Às vezes a religião ela pode aparecer como um fator de proteção. Só que em que contextos? Nos contextos em que ela é vivenciada de uma forma saudável de fato. E aí, quando a gente traz o nosso olhar para isso, por exemplo, se você é um estudante ou um profissional que entendeu que religião não cabe na sua vida e vai escutar um relato religioso do jovem, se você excluir esse relato, negligencia esse relato e perde a noção de que para aquele jovem, naquele espaço, é onde está a rede de apoio dele, às vezes de pessoas que pensam como ele, que estão protegendo ele das pressões, a gente está deixando a nossa religiosidade, que é ausente, interferir. Vira a mesa. A gente tem uma religiosidade que ensinou pra gente várias regras, várias instruções de como seguir, como se portar na sociedade. A gente vai escutar um jovem que está sofrendo por isso e a gente vai achar que está tudo bem, porque de fato são essas regras e essas instruções que a gente tem que seguir. Então a gente não pode negligenciar a nossa vivência religiosa, seja ela qual for, mesmo ela não sendo, se a gente não seguir nenhuma delas. E isso tudo é importante porque se a gente não presta atenção no nosso comportamento, se a gente não presta atenção nos estímulos que a gente está passando, a gente vai perder que esse adolescente na nossa frente, às vezes está se comportando como ele se comporta nos contextos sociais. Ele é um adolescente que está se expondo, está pedindo ajuda. Ele é um adolescente que está se escondendo, está evitando a gente. Muito disso pode ser reflexo do nosso papel ali na frente dele. O que a gente está transmitindo de estímulo? O que a gente está dizendo, às vezes, sem dizer nada? Então, estudante, profissional da saúde, profissional da educação, quem quer que veja esse vídeo, se você tem interesse nessa temática dos adolescentes, é importante a gente lembrar que não basta só o conhecimento teórico e que a nossa formação não vai parar no período da formação. A gente precisa ir além. Então, além do conteúdo, dos livros, da teoria, é importante a gente lembrar do nosso autoconhecimento. Vocês entenderam, espero, que durante essa explicação a gente viu o impacto que tem se conhecer para entrar em contato com essa outra população. E se essa discussão, se essa reflexão chamou a sua atenção, foi do seu interesse, lembre de deixar um like, mandar para um profissional ou para um colega aí que de repente precisa ouvir isso, né? E que os materiais que a gente usou para desenvolver as ideias vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Então, pesquisas que foram observadas para a gente trazer esses dados, esses pontos. O livro que eu citei vai estar também na descrição para vocês. Então, para a gente se aprofundar também na parte teórica, a parte do autoconhecimento, procura seu psicólogo, seu terapeuta aí, sua terapeuta, para a gente fazer a parte, tá? E, além disso, deixa nos comentários se tem mais algum tema de interesse para vocês. Então, conforme vocês seguirem a gente vai trazer outros temas, outros pontos de vista que podem ser também do interesse. Então, vamos acompanhar os próximos vídeos. Por exemplo, hoje a gente falou muito sobre adolescência, sobre sexualidade, sobre o nosso papel como profissionais. Mas a gente também cutucou aí o papel da escola, o papel da família. Então, a gente pode expandir essa discussão. Comenta aqui pra gente se isso é do interesse. E por fim, se você é profissional da psicologia ou mesmo estudante, lembre de vir fazer parte desse nosso processo, dessas nossas construções, dessas nossas reflexões aqui na OnTri. Lembre de se inscrever e até o próximo vídeo.